E aí, crente, tudo bem com vocês? Vamos lá! Para o terceiro vídeo dessa série de 5 mensagens, o terceiro passo é o seguinte: rejeite os pensamentos contrários à verdade. O texto base fica lá em 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 5. Renovar a mente é também um ato de guerra espiritual. Você precisa aprender a identificar pensamentos que não vêm de Deus, de culpa, medo, inferioridade, e confrontá-los com a palavra. Como assim, Ricardo? Deixa eu te falar. Muitas vezes nós estamos tranquilos, aí vem aquele pensamento de medo, você começa a ter um medo que não sabe de onde veio, você começa a se culpar por um erro que você teve cometendo no trabalho, por um erro que você teve no âmbito familiar, e aquela culpa começa a te consumir de tal forma que você já não quer nem mais viver. E também tem aquele pensamento de inferioridade, né? E quando você está olhando para outra pessoa, e você começa a pensar: essa pessoa é melhor do que eu, essa pessoa merece do que eu, olha, eu sou incapaz, quem sou eu? Desculpa a expressão, mas quem sou eu na fila do pão? A pessoa muitas vezes é estudada, é pós-graduada, porque começa a se sentir incapaz, começa a se sentir que é um zero à esquerda, é um Zé Ninguém, desculpa a expressão novamente. Então convido você agora a começar a confrontar esses pensamentos negativos, mas com a palavra, com a verdade do Senhor. Vamos continuar. E um exemplo que eu dou, que é um dos profetas que eu mais gosto, Elias. Elias, após a vitória contra os profetas de Baal, foi dominado por pensamentos de medo e desespero. Fica lá em 1 Reis, capítulo de número 19. Mas quando ouviu a voz mansa de Deus, sua mente foi restaurada e ele voltou a cumprir o seu propósito. E a lição que nós tiramos daqui: os pensamentos que você alimenta podem determinar se você permanece caído ou se levanta. Deixa eu pegar o exemplo de Elias. Elias chegou diante dos profetas de Baal, uma passagem bastante conhecida. Ele venceu aqueles homens. Ele venceu aqueles homens com o Senhor. Ele mostrou que o Deus era o Deus daquele lugar, que o Deus era o Deus verdadeiro. Mas após essa grande vitória, começou um pensamento de inferioridade, quando Jezabel foi ameaçá-lo. E ao invés de ele continuar ali firme, a Bíblia fala que ele se trancou numa caverna. Ele se sentiu incapaz, ele começou a falar com Deus: Senhor, cadê o Senhor só me deixou aqui como profeta nesse lugar, e por aí vai. E a Bíblia fala que Deus falou: olha, tem mais 7.000 guardados, só tem você sozinho. Se levante, sai dessa caverna. E a Bíblia diz que ele saiu da caverna, comeu o que Deus tinha para ele, que era pão e água, e ali ele foi cumprir o propósito dele. Mas olha que interessante, né? Ele teve uma grande vitória e logo depois veio um pensamento de derrota. Quantas vezes isso acontece comigo? Quantas vezes isso acontece com você? Você passa por um momento de vitória, você passa por um momento de promoção. Eu saí dessa área, fui para essa área, fui promovido, e quando você chega diante dessa bênção, eu não sou capaz, eu não consigo. Pensa até se esconder. Estou dizendo para você aqui: os pensamentos que você alimenta pode determinar se você continua caído ou se você se levanta. Elias, quando deu ouvidos à voz mansa do Senhor, ele se levantou. Ele hoje é considerado um dos maiores profetas da Bíblia. Mas imagine se ele continuasse dando ouvidos àquele pensamento de inferioridade que ele tinha, e continuasse naquele lugar ali que não era o lugar que Deus queria para ele. Será que ele seria conhecido como um dos maiores da Bíblia? Será que ele seria um dos poucos homens que não conheceram a morte? Será? É uma pergunta que eu faço para você agora. Se você continuar dando ouvidos a esses pensamentos negativos, será que você vai conseguir se levantar? Então, terceiro passo: rejeite esses pensamentos contrários à verdade. Começa a dar ouvidos a que o Senhor tem para você. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.